Glória a Deus, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui gravando mais esse vídeo. Estava conversando com o papai, orando, refletindo na palavra e refletindo também nesses acontecimentos, dos quais nenhum de nós tem se livrado, tem acontecido no mundo todo. E o Senhor me trouxe à memória aqui uma passagem, que fala de Jonas, quando o Senhor chamou a Jonas, para ir até a cidade de Nínive. Então o livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 2, ele vai nos dizer o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Todos nós conhecemos a história de Jonas, sabemos o desenrolar da história de Jonas, que ele se dispôs ao chamado do Senhor, mas não para cumprir o chamado do Senhor, e sim para estar fugindo, indo na direção contrária, porque ele tinha os seus motivos, ele tinha as suas motivações para não querer que aquele povo fosse alcançado pelo Senhor, e ele sabia que quando ele dissesse àquele povo, e se aquele povo se consertasse diante de Deus, que não aconteceria aquele juízo sobre aquela cidade. Então Jonas tentou fugir, Jonas entrou ali no barco e tentou ir o mais longe possível, a direção mais adversa possível, do lugar ao qual o Senhor havia mandado que ele fosse proferir tais palavras. E nesse contexto nós sabemos que no barco, recaiu sobre o barco uma grande tempestade, o mar ficou revolto, e todos aqueles homens que tentavam ali entender o porquê, e conseguir alguma direção para salvarem suas vidas, foram indagar aquele homem que dormia no sótão do barco, e era Jonas, e ele disse: essa tempestade veio por minha causa, porque eu estou em desobediência ao Senhor, porque ele me mandou ir para um lado e eu estou vindo para o outro. Então me joguem ao mar, para que a ira de Deus se aplaque, que o barco não venha sucumbir às ondas e não venha naufragar e matar a todos vocês. Jonas foi lançado ao mar, um grande peixe o devorou, ele passou 3 dias no ventre do peixe e foi vomitado pelo peixe, justamente onde Deus queria que ele estivesse. Então assim, no capítulo 3, Jonas vai então cumprir aquilo que o Senhor havia determinado para ele desde o início. E eu vejo Jonas como a igreja, representando a igreja neste sentido, neste contexto. E nós como igreja, nós precisamos agir diferente de Jonas, porque até então nós temos agido de uma forma, mas a iniquidade do povo, a iniquidade do mundo, as adversidades têm acontecido e as pessoas não estão se convertendo. Eu acredito que este momento que nós estamos vivendo como igreja é um momento para nós pregarmos ao mundo o arrependimento, e a consequência do não arrependimento, que é o juízo de Deus. Nós estamos vivendo momentos que é cumprimento da palavra do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor que estas coisas aconteceriam. Muitos falam que já é o fim dos tempos, já é o sinal do fim dos tempos. Outros defendem que não, mas é um alerta do Senhor, para a nossa geração. Então nós, como igreja, nós temos sim que ouvir a voz do Senhor, ouvir esse chamado do Senhor e levar para onde nós formos as boas novas e aquilo que o Senhor tem nos chamado para arrependimento. O nosso presidente, amanhã, no dia 5 do 4,
no domingo, nosso presidente, ele convocou a nação, aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que têm temor pela palavra de Deus, a um jejum nacional em prol da nação brasileira. Correto? Então, assim, nós vemos que Jonas, quando cumpriu o decreto de Deus, aquilo que Deus o mandou fazer, e começou a pregar naquela cidade, o povo daquela cidade começou a se arrepender. Temeu a voz, a palavra do Senhor e começou a se humilhar, começou a jejuar, a rasgar as vestes, a cobrir a cabeça com cinza, se humilhar diante do Senhor. Porque eles reconheceram o caminho errado que eles estavam vivendo e eles se arrependeram destes maus caminhos e começaram a clamar por misericórdia ao Senhor. Isso depois que Jonas começou a pregar aquilo que o Senhor havia mandado ele pregar. Nós, como igreja, nós temos visto há muito tempo grandes homens e mulheres de Deus sendo levantadas, profetizando sobre a nação, dando a voz que o Senhor tem direcionado para as nações, para a igreja, para o corpo de Cristo, independentemente de bandeira, independentemente de denominação. Eu não estou aqui falando de igreja como instituição religiosa, mas como corpo de Cristo na terra. Então, a igreja tem falado, tem tentado transmitir essa mensagem e trazer o mundo ao arrependimento. Mas a iniquidade cresceu de tal forma, se tornou descontrolada de qual forma que Deus precisou intervir e permitindo assim esse vírus, essa pandemia mundial. Não falar disso neste tempo seria até uma irresponsabilidade. Mas no capítulo 3, depois que Jonas passou por esse processo e chegou a Nínive, vamos ler o capítulo 3 de Jonas, o que vai dizer. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e de seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem comida alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais e clamarão fortemente a Deus. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e depois se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, meus queridos, depois da pregação de Jonas, o povo creu em Deus e se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos, se humilhou diante do Senhor. E nós temos vivido este tempo, não só no Brasil, mas em várias nações. A igreja tem se unido em um só espírito, em uma só fé, em uma só comunhão. Ainda que os templos estejam fechados, nós temos vistos, as redes sociais nos mostram vídeos de cristãos em várias partes, ajoelhados, orando, clamando no meio da rua, nas esquinas, nas praças. O povo
está se voltando a um lugar de arrependimento com Deus. E assim como aconteceu em Nínive, o clamor da igreja chegou até o nosso presidente. O presidente não deu um decreto, ele não disse é obrigatório que neste domingo todos jejuem, todos orem ao Senhor, não. Ele fez uma convocação aos que creem. Então você que é cristão protestante, você que é cristão católico, você que não é cristão, mas independente da sua religião, independente daquilo que você acredita, é o momento de nós nos unirmos como nação, como humanidade. É o momento de nós voltarmos as nossas atenções. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo e é por Ele e para Ele que nós fazemos todas as coisas. Nós cristãos estaremos orando, jejuando, consagrando este domingo ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor é aquele que pode nos livrar. O Senhor é aquele que pode sarar a nossa terra. Então que nós venhamos jejuar e apresentar a nação brasileira. Muitas promessas tem sobre a nação brasileira, que o Brasil seria um celeiro para todas as nações. Chegou o tempo de nós verdadeiramente cumprirmos o que tem sido profetizado sobre nós, como nação, como povo. Independente da sua ideologia política, se você é pró-mito ou se você é contra Bozo. Nós não estamos aqui discutindo ideologia política, partidarismo, nada disso. Eu estou aqui trazendo esta reflexão para vocês. Que assim como aconteceu em Nínive, que o povo se converteu dos seus maus caminhos e se arrependeu de coração, se arrependeu e se entregou ao Senhor com honestidade, com sinceridade. Porque não adianta também apenas ficar sem comer no dia de amanhã. Porque o jejum sem propósito, ele é só uma dieta. O nosso propósito é clamar, é chorar, é nos arrependermos diante do Senhor. E não só como nação, mas cada um de nós temos motivos de sobra para nos humilharmos diante do Senhor, para nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Se cada um se arrepender dos seus maus caminhos individualmente, já é um grande passo para o mover do Senhor sobre esta nação. Eu creio que tudo isso que tem acontecido, assim como Deus permitiu que acontecesse em Nínive, é para que nós possamos sair verdadeiramente mais fortalecidos. É para que nós possamos sair com um aprendizado e deixar um legado para as próximas gerações. É verdadeiramente a hora de nós nos erguermos, nos levantarmos um clamor para a cura interior, para a cura familiar, para a cura social, principalmente para a cura espiritual. Que nós possamos verdadeiramente nos entregar ao Senhor em arrependimento e poder adorá-lo em espírito e em verdade, porque são estes adoradores que o Senhor tem procurado. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós só vamos conseguir adorar ao Senhor desta forma quando nós olharmos para nós, quando nós reconhecermos o quão pequenos e pecadores nós somos, e quando nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Eu espero que essa palavra venha trazer uma direção, venha trazer uma paz para o seu coração, mas que venha trazer também uma indignação, né, deste lugar que nós temos vivido, para que nós possamos nos mover em direção ao centro do propósito da vontade de Deus para as nossas vidas. Né? Que amanhã, mais uma vez, dia 5/4/2020, no domingo, que todos nós, como povo de Deus, todos nós que almejamos o melhor para a nossa casa, para a nossa nação, que nós esperamos o melhor do agir de Deus em nós, que nós possamos entrar neste propósito
de jejum e de oração, para que nós possamos ser verdadeiramente transformados naquilo que precisa ser transformado, para que nós não venhamos continuar sendo as mesmas pessoas que nós temos sido até então. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Deixa um like. Não estou aqui querendo audiência, querendo aparecer, mas é algo que o Senhor colocou no meu coração, esta palavra. E o Senhor me disse que assim como Ele fez com o povo de Nínive, se a nação brasileira se arrepender verdadeiramente dos seus maus caminhos, se humilhar diante do Senhor, segundo a Crônicas 7,14 vai dizer isso, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, do céu verei, ouvirei o seu clamor, descerei e sararei a sua terra. Então, todos os sinais estão aí. Nós temos vivido um tempo maravilhoso de oportunidade para com o Senhor. Então leve essa palavra, divulga essa palavra, com pessoas que você acredita que precisam ouvi-la, que estarão também se engajando, neste propósito de jejum e oração, orando pelo povo brasileiro, orando pela nação brasileira, por todos os setores, orando para que a nossa economia se estabilize, orando pela diminuição da corrupção, orando para que as nossas autoridades constituídas sejam guiadas por Deus para trilhar os melhores caminhos, para que nós possamos sair e crescer depois dessas crises. Orando pelas nossas autoridades espirituais, nossos líderes, nossos pastores, homens que têm buscado ao Senhor e têm tido direção do Senhor neste momento de crise. Que o Senhor possa continuar fortalecendo o ânimo deles, que eles não venham desanimar. Que nós possamos verdadeiramente como nação sair muito melhores do que entramos nessa crise. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida e amanhã estaremos juntos neste propósito, pedindo ao Senhor primeiro para curar aquilo que precisa ser curado em nós, entrando num lugar de arrependimento pessoal, particular, para depois entrar em intercessão por essa nação maravilhosa, a qual nós vivemos e a qual nós amamos. Que o Senhor te abençoe, fica na paz, um abraço.